A paz do Senhor, boa tarde. Mais um sábado adentramos ao seu lar, à sua presença, levando algo da parte de Deus, como de costume. Hoje conosco aqui mais uma vez, né, a nossa irmã Andressa, da Igreja do Monte, né, e hoje também conosco, trazendo sobre um tema tanto quanto interessante, irmãos, é sobre depressão. Depressão é pecado? Estará conosco hoje conversando sobre esse tema a nossa irmã Gabriela, também da Igreja do Monte, né, irmã Gabriela? É esposa do nosso missionário que esteve aqui a semana passada, Cleverton, né? E a família toda, a família é uma bênção, né? A presença de Deus. E hoje estará conosco, falando sobre esse tema bastante interessante, porque vivemos em mundos difíceis. Paulo diz, remida o tempo porque os dias são maus, né? Então vivemos tempos difíceis, dias difíceis, mas estará conosco nossa irmã, esclarecendo algumas dúvidas, tirando. Se você quer participar, pode mandar aí a sua mensagem através do Facebook. Nós estaremos aqui juntamente com o nosso irmão Johnny, né, lendo as mensagens, lendo aquilo que você tem dúvida, né? Claro que nós não vamos poder, irmãos, tirar todas as dúvidas, porque não somos, como se diz, a verdade, o centro da verdade, né? Mas aquilo que Deus colocar nos nossos corações, no coração da nossa irmã, né, ela estará aí esclarecendo os irmãos, né? Agora a nossa irmã Andressa, né, irmã? Andressa quer falar algo, se apresente, converse com o povo. Mais uma vez, né? A sua presença é preciosa no nosso meio, irmã. Bom, eu sou Andressa da Igreja do Monte, né? E a gente está aqui hoje para falar sobre o tema da depressão, que é um assunto que tem se tornado bastante comum nos dias atuais. E eu queria falar um pouco sobre o que é a depressão. E a depressão é um estado de desencorajamento que sobrevém após perdas, fracasso, estresse, no momento em que o indivíduo toma a consciência do sofrimento ou da solidão. E nos dias de hoje, o que mais tem acontecido é a questão das pessoas estarem se isolando uma das outras por causa da questão da tecnologia e por diversos fatores, porque às vezes elas só querem conversar pelo celular e não tem mais aquela afinidade pessoal, contato pessoal, e isso acaba nos distanciando um dos outros mais e mais. Eu queria falar isso, eu queria passar também para a Gabi falar mais um pouco, abordando o tema sobre a Bíblia e tudo. Pode se apresentar, meu irmão, conversar um pouco, falar sobre o seu ministério, falar sobre você, sobre sua experiência com Deus, né? Fica à vontade. Na igreja ali, Monte, da 301, quando o irmão me convidou, e o Senhor, no mesmo momento que o irmão me convidou, o Senhor ministrou esse tema no meu coração. Porque nós temos vivido tempos difíceis, tempo que, como a Andressa falou, cada vez mais temos se isolado um dos outros, e com isso trazendo um sentimento de solidão, de distância. E nós, seres humanos, precisamos um do calor do outro. Quando Jesus estava na Terra, ele sempre recomendava que se andasse em dois. E com os tempos de hoje, toda tecnologia, redes sociais, nós temos se afastado um dos outros. E o Senhor ministrou esse tema no meu coração e eu espero tocar o coração dos irmãos essa tarde. É verdade, porque com a tecnologia hoje, nós conseguimos observar que a família nuclear é constituída de pai, mãe, filho. Essa família ela tem se afastado, né? Porque os nossos filhos eles passam mais tempo na frente de uma televisão ou na frente de um computador, ou até mesmo, como disse a nossa irmã Andressa, a tecnologia chegou ao celular, então é uma forma que de certa distancia, né? O contato familiar, a conversa, o argumento, e isso começa também a nos distanciar até mesmo de Deus, né? Porque, de certa forma, tudo que é do mundo, tudo que é de ruim, a gente termina trazendo através da tecnologia, né? A tecnologia é uma faca de dois gumes. Ela está para o bem quanto que ela está para o mal, né? O apóstolo, o profeta escrevendo, ele diz assim: afastai os vossos olhos e os vossos ouvidos de tudo aquilo que clama e cheira sangue, né?
E a gente termina observando tantas coisas ruins e isso vai nos acumulando, né? O subconsciente da pessoa, ela vai captando aquelas dificuldades, aquelas coisas ruins do mundo e termina que é difícil a gente, às vezes, suportar a injustiça, né? Pessoas, como nós estamos falando, jovens, né? Que participam hoje, tem grande movimento de jovens com depressão na igreja. Tanto na igreja quanto fora da igreja, né, irmão? E termina que aí as pessoas querem achar soluções, querem achar tanto soluções como culpa. É de quem? É culpado, é pecado, está na igreja, está em Deus, está no homem, né? E termina que complica, né, irmã? Eu queria estar deixando aqui uma passagem bíblica para abrirmos aqui, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse versículo, para mim, ele é o versículo-chave desse tema. Depressão é pecado? Bom, porque muitas das vezes a gente se encontra em um momento de tristeza, o que é normal do ser humano. É normal termos um momento de tristeza e isso decorre de alguma situação que passamos a qual não nos agradou. Mas a gente viver em um estado de tristeza já não é uma coisa comum. É como a Andressa citou os sintomas da depressão logo no início, sentimento de solidão, tristezas decorrentes, gradualmente cada vez mais forte. Aí a gente começa a observar que não é comum. A gente começa a observar que estamos entrando em um princípio de uma depressão, sabe? E quando eu fui estudar sobre esse tema, pastor, eu fui para a Bíblia, ver se tinha casos na Bíblia disso, porque a Bíblia é um livro que tem, nós vamos caçar tudo na Bíblia, ela sempre vai ter um pouquinho Verdade. de tudo. Ela sempre tem um pouquinho de tudo. E quando eu cacei na Bíblia, eu me deparei com vários profetas, com várias pessoas da Bíblia, sabe, que teve problema de ficar deprimidos por dias e até de ter depressão. Uma dessas pessoas que eu quero citar aqui é Elias, o profeta Elias. A Bíblia vai dizer, no 1 Reis, capítulo 19, que tinha Jezabel, né? Todos sabemos a história. Jezabel queria matar os profetas, daí só restou Elias. Elias teve medo. É normal sentir medo. Verdade. Elias, ele teve medo, pastor, por um momento. E nesse medo dele, ele deixou o medo falar mais alto. Se tornou pavor, né? Ele correu. A Bíblia vai falar que ele tinha um moço que acompanhava ele. A Bíblia não fala muito de quem era esse rapaz. Sei que ele deixou esse rapaz e falou assim: olha, eu vou entrar no deserto sozinho. Elias entrou no deserto sozinho. Elias clamou a morte. Ele pediu para morrer. Elias passou 40 dias andando no deserto. Então isso eu posso ver, pastor, que isso foi um início de uma depressão. Verdade. Isso foi o início de uma depressão porque ele ficou 40 dias isolado, pedindo a morte. Por 40 dias. Até que teve o ponto em que ele entrou na caverna. E quando ele entrou na caverna, o Senhor Jesus falou assim: Elias, o que tu faz aí? Elias, o que tu tá fazendo aí dentro, Elias? Elias falou: Senhor, mataram todos. Só eu fiquei. Vou morrer também? Elias questionou. Mas ali quando o Senhor falou: sai para fora, Elias, ele obedeceu à voz de Deus. Isso me faz entender uma coisa, pastor, que a depressão em si não é pecado, porque pecado é aquilo que a gente vai e escolhe praticar. Eu sei que roubar é pecado, é errado. Se eu roubar, eu vou estar cometendo um pecado. Mas depressão, eu não acordo falando bem assim, simplesmente hoje eu quero ter depressão. Sei lá, eu tô a fim de ter depressão hoje. Não é assim. Isso é uma coisa que nos ataca. Isso é um sentimento que cresce e nos ataca. Não é uma coisa que eu escolho. Então isso me faz ver que depressão não é pecado. Mas as escolhas que eu faço após ver que eu estou com depressão pode sim se tornar um pecado. Porque se eu reconheço que eu estou num estado de depressão, um estado de tristezas que gradualmente vai crescendo,
E eu tento fazer algo, pastor, que muitas das vezes, quando a pessoa está depressiva, o psicológico dela quer tentar sobre a própria vida, né? Tirar sua vida, suicídio. E quando eu faço isso, quando eu tento sobre a minha própria vida, aí já se torna um pecado. Quando eu me sinto em um estado de depressão e eu tento buscar ajuda na minha dor, me cortando, como muitos casos acontecem, aí sim se torna um pecado, porque eu estou indo contra a minha própria vida, contra o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E em momento algum, pastor, nós devemos e podemos ir contra o nosso templo do Espírito Santo. Verdade. Então isso me faz entender que ter depressão, ser atacado com a depressão, ela te atacar, não é um pecado. Você não tem culpa se você está passando por isso. Eu quero te dizer que você não tem culpa de passar por isso. Mas eu quero te dizer que as consequências disso que você está passando podem refletir até pro bem. Porque em Romanos 8:28, pastor, vai nos dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Se você é um servo do Senhor, se você é um servo que agrada o coração do Senhor, e se você permitiu, e se isso aconteceu na sua vida, se ela te atacou, se você se sente uma pessoa que sabe que está em estado de depressão, quero te dizer que Jesus, ele tem poder para mudar a sua história. E eu quero te dizer ainda mais, ouve a voz de Deus. Elias estava dentro da caverna, passou desejando a morte. Ele ouviu Verdade. a voz de Deus, sabe? Então eu quero te convidar a ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele é poderoso para curar tudo. Isso para ele não é nada, sabe, pastor? Isso me faz refletir muito, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem um tabu, né? Que cristão não pode ter depressão. Não, temos a ideia de que cristão não pode ter nada. O que o crente tiver é pecado, né? Sim. É ter rotulado como erro e pecado. Claro que é assim, igual a depressão, ela tem algumas causas, alguns fatores também que são endógenos, ou seja, Sim. são hormonais, com reposição hormonal. Mas enfim, se a gente resumir também, é claro que toda doença é maligna. Mas tem uma doença que você fala, essa doença é de Deus. A doença é maligna, né? Sim. Mas nós, como você disse, Elias passou por depressão, Jeremias passou por depressão, Paulo passou por depressão, Noemi passou por depressão, né? Então, eu passei por depressão. Então é uma causa normal do organismo. Como no início eu perguntei, né? Gripar é pecado? Não, gripar não é pecado. Gripar é consequência do nosso organismo reagindo a algo. E a depressão também da mesma forma. Só que, como você falou, aí é diferente. Você ter depressão com Jesus é uma coisa. Você ter depressão sem Jesus é diferente, né? É verdade. Você tem que saber a quem você recorrer, como você vai recorrer e de que forma você vai fazer isso, né? Porque muitas das vezes, irmã, a própria igreja também aponta, né? A pessoa já está com aquele problema, acarretado com aquela situação difícil, né? Porque também tem os problemas que eu vejo que não é hormonal, por exemplo, perda, indecisão, estresse, injustiça, ansiedade, tudo isso acarreta o início de uma depressão, né? E são coisas que nós podemos ajudar. Sim. Né? Podemos estar intervindo, conversando, abraçando, né? Que geralmente quando você observar que a pessoa quer se isolar, começou a se isolar, já como a igreja, eu digo a igreja, o corpo, né? Nós que somos o corpo, começamos a reagir de uma forma também diferente. Vamos saber como é que está, o que está acontecendo, né? É verdade. Mas se a gente for bem observar no nosso meio, eu falo abrangendo mais os cristãos, a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê quando a gente, no meio das igrejas, generalizando em geral, quando a gente encontra uma pessoa que está nesse estado, a gente tem mania de falar assim, é por causa de um pecado. Isso aí é porque não, é falta de fé. É porque não tem comunhão com Deus. A gente quer achar um culpado. A gente quer achar algo para jogarmos a culpa. Porque nós seres humanos sempre foi assim, desde o início, né? Na verdade, a culpa do meu irmão ter depressão, a culpa é minha. Sim. Né? É minha que não sou presente com ele, é minha que não me preocupo com ele, é minha que eu não vou estar mais próximo dele. A culpa é minha. Né? Então, se eu quero achar um culpado, eu vou olhar no espelho e vou achar esse culpado sou eu. Sou eu. É verdade, é interessante isso que você falou, é verdade. Eu tenho ficado muito assustada porque nas redes sociais, sempre que eu vou mexer no meu Facebook,
Eu vejo um caso de um jovem que se suicidou, isso está crescendo cada vez mais no meio da juventude, está crescendo muito, de uma forma gradualmente rápida. Isso tem me assustado muito, pastor. Isso tem me assustado muito, porque a depressão, eu não tenho culpa de tê-la, você não tem culpa de tê-la, mas quando a gente nos entrega... Gente, isso é sério, que nós possamos abrir os nossos olhos e entender que Jesus, Ele tem poder para curar isso, sabe? Eu quero te dizer que Jesus tem poder para curar isso, mas eu quero te dizer que quando a gente está com uma doença séria, a gente não procuramos um médico? Depressão, ela é uma doença e precisa ser tratada. Busque em Jesus, mas Jesus também, Ele deu a inteligência aos homens, pastor. Claro. Ele deu a inteligência aos homens, porque Jesus, Ele faz aquilo que é impossível. Olha, quando Jesus foi curar, não te cortando, Jesus foi curar um cego, Ele passou e falou assim, o que queres que eu te faça? O cego falou assim, que eu veja. Jesus falou, pois veja. Já no segundo, falou, e você, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu quero ver. Jesus foi lá, untou a lama, passou nos olhos. Quer dizer, Ele poderia ter a mesma palavra de ação que Ele teve no primeiro, né? Que eu vejo, então que tu veja. E não foi questão de fé, foi questão de ele dizer que através de outros meios também se traria curas, né? Então, como eu creio, né, que Deus deu sabedoria aos médicos, como o nosso próprio evangelista Lucas, né? Lucas era um médico, né? Um dos que escreve o Evangelho, que escreve a Teófilo. Lucas não andava com Jesus, porém Lucas era um médico, né? Então, é claro que tem um problema, vou procurar, vou orar, vou buscar os homens, mulheres de Deus e vou procurar um médico para me tratar, né, irmão? Com certeza, sim. Temos que buscar em Deus, porque Jesus, ele ordena e tudo obedece, Ele é muito grande, mas temos que buscar naquele também a qual Ele deu a inteligência para nos ajudar. Então, você está com esse problema, eu, como serva do Senhor, te aconselho a buscar em Deus primeiramente e a procurar um profissional da área. Porque o que a gente não pode fazer é se entregar, é simplesmente viver em conformidade achando que aquilo é normal. Ter depressão é um sentimento desgastante, é um sentimento dolorido e não é normal. Divida com o seu irmão que está do seu lado. Nós temos que aprender isso, pastor, a conversar com o irmão que está do nosso lado. Porque a gente não nos abrimos. Jesus, quando Ele estava na terra, Ele sempre mandou ir de dois. Ele nunca falou vai sozinho, Ele sempre falou vai de dois, sabe? Quando Elias ele estava com depressão, que ele saiu da caverna, logo em seguida, Deus botou Eliseu para estar com ele. Porque nós não conseguimos levar os fardos sozinho. Divida com seu irmão o seu fardo, que nós possamos aprender a dividir os nossos fardos com o nosso irmão, porque afinal somos um corpo, não é? Somos um corpo só. Então que nós viemos viver como um corpo, pastor. Nós temos que aprender. Nós sempre temos que aprender muito, sempre. Estamos vivendo em constante aprendizado, sempre. Mas isso não tem que ser uma coisa primordial, gente, porque nós estamos perdendo nossos jovens para a depressão. Nós estamos perdendo nossos pastores. Tem muito pastor que eu tenho visto no meu Facebook. Teve um pastor de uma igreja, de um pastor bem renomado, que inclusive se suicidou, um pastor da igreja desse outro pastor. E eu fico tão assustada porque cada vez está se tornando mais normal a pessoa se entregar para a depressão. Não se entrega, não se entrega. Jesus, Ele cura. Procure a cura nele. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que Deus não manda, né, aquilo que você não é capaz de suportar. Verdade. Nós temos aqui vários irmãos, né? Igual você falou assim, que tem passado. Até queria mandar um abraço aqui aos nossos telespectadores aí, a nossa irmã Valéria, lá do Piauí, que o filho dela está passando por essa situação, sabe? A gente tem conversado, o filho dela, ela é amiga bastante minha de infância, ela nos acompanha sempre que pode, e o filho dela tem passado por esse problema de depressão, né? Também o nosso irmão é Jerônimo, né? Nossa irmã Verônica Farias, nossa irmã André da Assembleia de Deus está aqui conosco também no estúdio, daqui um pouco vai estar conosco aqui, trazendo uma palavra, fazendo uma oração abençoada ao término, né? Juntamente com vocês. E é isso aí, irmãos, nós temos que saber a quem buscar, a quem recorrer, né? E da forma certa, mas nós temos que partir do princípio básico, que é acolher. Sim, atenção. O que a pessoa mais precisa nesse momento é de atenção, né? Não é nem medicamento. O medicamento ele vai trazer. Eu chamo que, dependendo da depressão, medicamento é paliativo, né? Jesus é a solução, dependendo deles.
Porque no caso, igual como o profeta se diz do profeta, o problema dele não era endógeno, não era do organismo, o problema dele era de ansiedade, era de preocupação, estava ali perseguido por Jezebel, pelo rei Acabe, e aquilo trouxe um estresse tão tremendo ao coração dele que ele, não, vou fugir. E Deus, agora não, vem que eu cuido de você. Quer dizer, ele não estava sozinho, ele na situação ele estava se sentindo sozinho, porém ele não, ainda tem 7.000 ali que não dobraram os joelhos a Baal, nós estamos com você. Então, sabemos que tem solução, sabemos que Jesus está conosco, sabemos que Jesus está com você. Não há problema, não há dificuldades, não há doença, nada em que nós possamos depositar aos pés do Senhor que não vamos ter uma boa solução. Né? É verdade. Nossa irmã Andresa está caladinha? Estou só aprendendo aqui com os irmãos. Aprenda falando, né? Não. Aprendemos falando também, né, irmão? Com certeza. Não, o que eu gostaria de falar também na questão da depressão, o princípio de acolher os outros, a gente pode pegar como exemplo a morte de Jesus na cruz. Ele quis mostrar o amor dele, como ele nos ama, se entregando. Só que a depressão, a gente tem que sacrificar mesmo uma parte de nós para poder aí estar o tempo todo com nossos irmãos, acolhendo eles e amando como Jesus fez. Até mesmo Jesus teve um princípio, você vê no Getsemane, quando ele está em Lucas, que ele vai orar, né? Somente Lucas relata isso, que ele suou gotas de sangue. Por que só Lucas? Porque Lucas era médico. Então Lucas relata que ele diz que ele sentiu uma amargura profunda, né? A ponto de seu suor se tornar como gotas de sangue. É chamado de hematidose, né? Hematidose. É quando os vasos sanguíneos do rosto, da pele, da face da pessoa se rompem, né? Então nós vemos que são situações tremendas, que nem o próprio Filho de Deus deixou de sentir, né? Agonia. Sim. Mas nós temos que ter em mente quando Pedro escreve, 1 Pedro, diz o quê? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuidará de vós. Nós, como ser humano, estamos sujeitos a isso tudo. Nenhum está completamente livre de passar por qualquer coisa deste mundo. Nós estamos sujeitos. Mas eu quero dizer que com Jesus o fardo fica mais leve. Porque, na verdade, o fardo dele não é pesado, é leve, sabe? Com Jesus é mais fácil. Se você estar com Jesus, eu não vou te garantir que você não vai passar por isso. Porque estamos sujeitos, mas eu te garanto que é mais fácil passar com ele. Porque quando ele estava no barco, dormindo, e começou a tempestade, começou uma tempestade, Jesus estava no barco. Jesus não nos livrou da tempestade, mas Jesus acalmou a tempestade, pastor. Nós não estamos livres do mal deste mundo, mas Jesus, ele acalma. Ele faz a gente dormir sossegado, sabendo que a paz vem dele. Esse mundo não dá paz, esse mundo é só tudo enganoso, é tudo mentira, é tudo falso, é tudo vaidade, tudo vai passar. Mas com Jesus é intenso, é eterno. São momentos que equivalem a uma vida inteira, porque a presença dele é muito real e nos ajuda muito a vivermos bem quando passamos por situações que são difíceis, situações contrárias. O ponto que ele diz, né? Olha, no mundo tereis aflições. Quer dizer, ele não disse que no mundo nós iremos ter facilidade, nós teremos aflições. Mas ele, na humanidade, ele disse, mas eu venci. E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, né? Então, o que está nos faltando, será? Está nos faltando, né? Crer. Crer não, está nos faltando botar a nossa fé que temos em ação, né? Fazer com que a nossa fé faça-se valer a palavra de Cristo, né? É verdade, é verdade. No primeiro versículo que eu li, né, que fala assim, que a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. É porque tem aquela tristeza, que é aquela tristeza de quando a gente comete um pecado, algo que sabemos que é errado. A gente fica triste, fica ali refletindo, né? Essa tristeza é aquela tristeza que nos faz refletir e pensar, calma, o que eu fiz é errado.
O que eu fiz machucou o meu irmão, o que eu fiz não agrada a Deus, o que eu fiz machuca a mim mesmo. Eu não poderia ter feito. É aquela tristeza normal que opera para a salvação. Mas a tristeza do mundo, ela opera para a morte. E é isso que tem acontecido no nosso meio, no meio dos jovens, no meio do mundo que vivemos. Tem acontecido isso. O inimigo tem pegado essa brecha, essa onda que está vindo tão forte sobre os nossos jovens da depressão e tem feito, peraí, esse fulano se matou, acho que deve ter melhorado, eu vou fazer isso também, sabe? Porque eu tenho ficado, quando eu falo que eu tô assustada de verdade. Eu fico na minha casa e parece que você vê abre lá pra ver um vídeo, parece que o Facebook vai mudando mais, né? É. E ali eu vendo e começou a aparecer um monte e eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas isso serviu pra mim, pra Deus abrir os meus olhos de que nós temos que fazer o ID, temos que cumprir o ID, temos que pegar o nosso irmão e abraçá-lo e falar, irmão, eu tô com você. Essa cruz não é só sua. Daniel estava passando por uma situação difícil. Daniel capítulo 10, versículo 12, se não me engano. E ele orava a Deus. Aí Deus responde a oração dele da seguinte forma: não temas, Daniel, porque desde do primeiro dia que aplicaste seu coração a compreender as minhas palavras, foram ouvidas tuas palavras, e foram por causa das suas palavras que eu vim. Né? Quer dizer, na dificuldade, na aflição, na angústia, ele foi buscar o Senhor. Né? Se eu não me engano, Isaías capítulo 59, versículo 19, diz que adorarão ao nome do Senhor do Oriente ao pôr do sol. O inimigo se levantará contra você com uma corrente impetuosa de água. Então a gente vê, quando uma corrente de água impetuosa bate sobre a água, ele destrói mesmo. Mas diz assim, mas o Espírito Santo de Deus alvorará sobre ti a tua bandeira. Aí no versículo 20 diz, quem é esse Espírito Santo? Vai dizer, o Senhor, o Deus de Sião. Quer dizer, somos socorridos na hora certa, da maneira certa, né? Quando nas nossas aflições, se clamarmos, buscarmos a Deus, Deus vai nos trazer o socorro na hora certa, né? Queria mandar um abraço aqui para o nosso irmão, como é que é o nome do nosso irmão? Missionário Carlos Henrique, né, que tem um canal no YouTube aí também, está nos acompanhando. Um grande abraço para você, meu querido. Estamos juntos. Vila Velha do Espírito Santo, né? Conheço Vila Velha Espírito Santo aí. Um abraço aí pro pessoal aí de Vila Velha Espírito Santo, né? E tem muitos irmãos nos acompanhando. Temos irmãos aí, Goiânia, né? O pessoal de Goiânia também, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Europa, na Espanha também. Tem alguns irmãos que nos acompanham de lá. Então eu quero deixar esse grande abraço aí a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Talvez não consigam falar o nome de todos, né? Mas Deus conhece a todos. Amém? E vocês vão cantar um hino para nós também hoje? Ó, vamos lá, cante Love o Senhor com um hino aí pra gente. Vamos engrandecer o nome santo do Senhor também. Só um não, né? Vamos cantar mais. A princípio vamos partir do primeiro. Esse hino que a gente vai louvar agora, ele conta uma história muito conhecida na Bíblia, pastor, a história de Jó. Era um homem temente, íntegro, fiel a Deus, mas que passou por muitas aflições e muitas coisas que nós talvez não suportaríamos. Que os irmãos possam meditar na letra desse hino, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos pra Deus seu bem, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Maravilha, né? Esse homem, o próprio Deus testifica dele, né? Tem visto lá o meu servo Jó, homem íntegro, né? Fiel, se desvia-se do mal, passou por todas as dificuldades que passou e não se entregou, né, irmã? Não se entregou. Nós vemos outro também que passou pelo... Tinha todo motivo para ser depressivo e tudo. Era José do Egito, né? José perdeu a convivência com a família, foi injustiçado, foi vendido, né? E em tudo que José fazia, José prosperava porque Deus era com ele, diz a palavra de Deus, né? O homem estava ali preso, escravo, vendido e trabalhava na cadeia sem salário e Deus prosperava, né? Sem palavras para dizer acerca de José, que tinha tudo para ser um homem depressivo. E hoje nós vemos às vezes as pessoas têm tudo e ainda assim insiste em se entregar a essa doença maldita, né? Insiste a se sentir dessa forma. Falta de oração, né? Falta de nós orarmos mais por essas pessoas. Não é verdade? É verdade. É verdade. É falta de nós orarmos mais por essas pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que a oração, ela tem poder para mover um monte de um lugar para o outro, se necessário. Mas a Bíblia fala, se necessário, não é para nos aparecer. Peraí, deixa eu orar ali para o monte trocar de lugar. Não é para nos aparecer. É se necessário. Jesus, o Senhor Deus, ele vai operar naquilo que é impossível a nós. Entendeu? Mas aquilo que nós podemos fazer, dobrar o joelho e interceder pelos nossos irmãos, Deus, ele não intervém. Então que nós possamos abrir os nossos corações e entender que a nossa maior missão aqui é amar o próximo, como nos amar a si próprio, entendeu? Porque quando a gente ama, a gente não rouba, a gente não machuca, a gente não vai matar o nosso irmão. Quando a gente ama, a gente pega todos os outros princípios a qual Deus deixou e obedecemos. Que nós possamos aprender a amar o nosso irmão de todo o nosso coração. Aprender. Esse é o princípio básico da palavra de Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? É tão interessante que Jesus diz, a Bíblia diz assim, né? Amar como eu vos amei, né? Ao ponto de entregar a vida, né, pelos irmãos. Esse é o novo mandamento, né? Jesus, um novo mandamento eu vos dou, né? Amar o teu próximo e Deus sobre todas as coisas. Porque na verdade é que ele nem fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque tem pessoas que nem mesmo se amam. É verdade. Né? Mas como Jesus nos amou, não, é diferente. Amar o seu próximo assim como eu vos amei, a ponto de me entregar, né? Entregar a minha vida por vocês. É interessante isso aí. Nós temos que crer que todo problema há uma solução. Nós temos que crer que nós temos um Deus que ele é capaz de todas as coisas. Um Deus que se preocupa, às vezes, né? Às vezes pensamos que estamos sozinhos, né? Na nossa solidão, nas nossas fraquezas, nas nossas esquisitices, nas nossas falhas. Mas nós temos um Deus que está ali conosco, por nós, por mim, para mim, né? Então, é até mesmo tanto que egoísmo da nossa parte, né? Como você disse, né, irmã? As pessoas intentar pela própria vida. Isso é egoísmo, né? Quando intentamos, é egoísmo de nossa parte, porque temos um Deus poderoso para tudo e para todas as coisas. O senhor falando isso me fez lembrar de uma experiência qual eu tive, né? Teve alguns anos atrás, uma época da minha vida que eu considero muito, muito chata, uma época difícil. E ali eu falei assim com o Senhor, eu falei, poxa Senhor, para que eu nasci? Esse questionamento que a maioria já se fez, né? Para que eu nasci? Não queria ter nascido. Por que o Senhor me leva? Comecei a falar, Senhor Jesus, comecei a orar para Jesus me levar. E ali o Senhor falou comigo, através de uma pessoa, falou, é muito egoísmo seu. E quando Jesus falou isso, eu parei e pensei, caraca, porque assim, né? Deus usou a pessoa para falar comigo, eu fiquei, opa, peraí. Jesus falou comigo o seguinte, é muito egoísmo seu.
Quantas almas eu quero ganhar através de você? Quantas obras eu tenho para fazer através de você? Você é um instrumento meu. É muito egoísmo se olhar só para a sua dor e não ver quantas pessoas passam por coisas pior do que você está passando. É muito egoísmo você olhar só para si mesmo e não olhar para a dor do seu próximo. Porque nessa dor de sofrimento, nessa fila de sofrimento, sempre vai ter alguém na sua frente. Sempre vai ter alguém numa situação pior do que você. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar numa situação mais difícil do que a sua. Sempre você vai estar, em questão de sofrimento, numa situação melhor do que alguém. Sempre vai ter alguém pior. E você que está melhor, ajuda quem está pior. É assim, é um ajudando o outro. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que nós somos um corpo só. A Bíblia não fala 2 corpos, a Bíblia fala um corpo só. Porque se minha mão está com problema, pastor, eu logo vou ver o que ela tem e vou tratá-la. Se minha perna deu algum problema, eu não consigo andar, eu logo vou ver qual é o problema que ela tem e vou tratar. E assim tem que ser no membro, com a igreja do Senhor. Eu ver meu irmão passando por algum problema, meu corpo, membro do meu corpo, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Nós temos que acordar e entender que nós, como cristãos, nosso dever não é apontar o pecado que o irmão fez. O nosso dever não é simplesmente falar assim, ele está passando por isso porque ele pecou. Como os amigos do Jó fez com ele. Nós viemos entender que, embora algo que ele tenha feito, o seu dever não é julgar, porque a Bíblia fala que aquele que julga passa o papel de juiz. E nosso papel não é ser juiz. O nosso papel é amar. Vamos entender, vamos compreender a dor do nosso irmão e aprender a abraçá-lo mais. Porque muitas vezes a gente quer mudar o mundo, mas não queremos mudar a nós próprios. Vamos começar por nós, moldando o nosso caráter. Porque muitas das vezes, pastor, a gente tem algum defeito no nosso caráter, a gente fala assim, mas é Satanás. Nós gostamos de jogar a culpa no inimigo sobre algo que nós temos que tratar em nós. Isso é culpa do diabo. Muitas vezes não é culpa do diabo. Muitas vezes é o seu caráter que é necessário ser tratado. Muitas vezes é o meu caráter que é necessário ser tratado. Que nós venhamos entender que nós temos que todos os dias, com a ajuda de Cristo, tratar o nosso caráter. Porque é uma coisa que é para ser moldada até o último dia da nossa terra, tem que ser moldado esse caráter, que é uma coisa difícil. Continuando até a vinda de Cristo. O ser humano ele vai sempre vivendo uma transformação, né? Dia a dia, dia após dia, né? Como diz que a essência do ser humano ela é imutável, não. A essência do ser humano ela se muda, ela se transforma. Antes éramos pessoas que não servíamos a Deus, tínhamos uma vida desgarrada. Hoje servimos ao Senhor, quer dizer, o Senhor ele chega para mudar o caráter e a essência do ser humano, né? Quando assim confiamos a Ele, né? Como nós fizemos, como o Salmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, né? Quer dizer, está aqui, Senhor, o meu caminho é esse e eu confio que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Não é verdade? Temos mais um hino, irmã? Dedicar esse hino aqui para minha irmã lá em Goiânia, lá, a Cátia Azevedo, também está nos acompanhando. Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me escutou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti.
Aleluia. Maravilhoso, né? Estamos chegando aí, irmãos. Nosso tempo é escasso, temos só 1 hora de programação, né? Poderíamos passar aqui a tarde todinha falando de Deus, que é algo maravilhoso, né? Mas como nós temos um horário a cumprir, né? Eu queria agradecer aqui já a irmã, a presença da irmã Andressa, irmã Gabriela, que Deus abençoe e permaneça te usando dessa forma, né? E aos irmãos que estão aqui. Final de semana que vem estará conosco um pastor convidado, e eu não estarei na programação apresentando, né? Pastor Edson, da Assembleia de Deus, né? É da Igreja do Monte, pastor Edson? Amém. Pastor Edson da Igreja do Monte estará conosco, né? Nosso irmão Johnny estará aqui também apresentando o programa, né? E vai ser uma bênção, irmão. Não perca, esteja conosco aqui, participe, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, né, no nosso meio. E sempre estamos que podemos, nós temos que testificar daquilo que Deus faz, né? E quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos que participaram conosco da programação. Cadê nossa irmã Andréa, que vai estar orando conosco no final aqui? Nossa irmã Andréa vai estar orando pelo seu lar, né? Pelo teu ministério, pela tua igreja, né? Que vai estar aqui também conosco. Vem pra cá, irmão Johnny, também. Pra cá. O missionário também chega aqui pra perto da gente. Vamos ficar todos aqui, vamos, né, participar dessa oração maravilhosa aqui. Vamos estar todos intercedendo por vocês, pela tua casa, pelo teu ministério, amém, pela tua igreja, né? Essa programação aqui, ela não é feita sozinha, não. Essa programação é feita através de vocês todos. E agradecer nosso irmão Yelto, que sempre tem aberto esse espaço aqui para nós, né? Nossa irmã Andréa, vem cá, irmã Andréa, orar conosco aqui, né? Pai do Senhor, querida. Irmã Andréa vai estar orando, viu, irmã Andréa? Pelos irmãos. Chega bem para aqui, para pertinho do irmão Johnny aqui, ó. Pode vir bem aqui, ó. Não, só irmã. E vai caber todo mundo aqui. Irmã Andréa da Assembleia de Deus vai estar orando pelo teu ministério, orando pela tua casa, pela tua vida, né? Não sei o que tem acontecido no seu lar, né? Mas talvez você tenha passado por essa dificuldade da depressão. E hoje, em nome de Jesus, isso vai sair da sua vida. Isso vai ter fim hoje, porque estaremos todos aqui orando pela sua casa, orando por você, pela tua igreja. Queria mandar um abraço aqui à pastora aqui da Igreja do Monte, né? Amanhã tem culto, os irmãos permaneçam, compareçam lá conosco. Estaremos ali na igreja sede, que fica aqui na Via Leste, da Via Bihaus. A igreja, ela fica em frente ao supermercado Guarapari, bem conhecida ali. Se irmãos quiserem participar conosco, o culto começa às 19h30. Amém? Irmão Johnny vai aqui falar sobre a programação da igreja também, lá no Recanto, né, irmão? E logo após a nossa irmã Andréa estará orando por nós. Vamos ouvir também as irmãs, né? Pode irmã, já as suas considerações finais, irmã. Já fala a programação. Glória a Deus. Então é isso, eu quero dizer aos irmãos que Jesus, ele tem poder para te curar. Eu quero dizer que nós temos que ter esperança de um amanhã melhor. Não perca as suas esperanças, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está conosco por todos os dias da nossa vida. Então não perca não perca a sua esperança, porque eu tenho certeza que essa situação vai melhorar. E sobre a programação da igreja, domingo é a ceia do Senhor. Os irmãos estão convidados, tá? O culto começa às 6h30, às 8h30 da tarde. Segunda-feira tem a tarde da vitória, a partir das 3h. Quarta, nós estamos no último dia do nosso estudo. Quinta-feira tem o último dia da campanha, com a unção, revestimento de poder. E é isso. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, né, por estar aqui juntamente com todos, levando um tema tão especial como esse. E eu espero que o que a gente apresentou hoje aqui, nossas conversas, possam ajudar as pessoas que estão tanto assistindo, quanto as que escutaram e tudo. E é isso. Agora, nossa irmã Andréa orando. Bem-vinda, irmã Andréa. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor, amém. O tema foi maravilhoso, realmente. E eu venho falar antes da oração que nós venhamos se despertar, como está lá em Efésios, né?
vamos nos despertar, porque os dias são maus, e ensinar os nossos jovens e a todos nós que, mesmo que nós passamos por problemas e dificuldades, que nós venhamos servir ao Senhor de todo o coração, que o mais o nosso coração, Ele nos trata. E quando nós estamos passando por coisas, e quando a gente coloca o Senhor na nossa frente, Ele trata, Ele resolve. Sirva ao seu Deus de todo o coração, e o mais Ele fará por ti. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor, engrandecendo e louvando o Teu nome. Apresento, Senhor Deus, a cada um que está aqui. Apresento, Senhor Deus, os jovens, Senhor, os pastores, a todos nós, os Teus servos, Pai amado, que o Senhor venha nos dar entendimento, que todos nós venhamos te servir de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Vá à nossa frente, Senhor, nos dando força, nos dando sabedoria, Pai amado. Apresenta, Senhor Deus, este país, este mundo, essa nação. Senhor, faça, Senhor, conforme o Teu querer nas nossas vidas. Toma cada um de nós, Senhor, seja com as nossas famílias. Entra nos nossos lares, Senhor Deus, transformando e libertando, Pai amado, as nossas vidas. Que as nossas vidas sejam, Senhor, transformadas em todas as áreas, Pai amado, que o Senhor vê que tem que ser transformado. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eis que eu te peço e te agradeço. Senhor Deus, te peço, Pai amado, que nós verdadeiramente venhamos ter amor, Pai amado, pelo nosso próximo. Que nós venhamos, Senhor Deus, a nos amar e amar a Ti sobre todas as coisas. Porque quando o Senhor está nas nossas vidas, nós sabemos realmente, Senhor Deus, o que é amar. E quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós vamos amar o nosso próximo, sim. Que nós, Senhor Deus, venhamos ter sabedoria, Pai amado, entendimento para fazer a Tua obra, conforme Tu queres. Que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, entendimento, para que nós sejamos, Senhor Deus, obedientes, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar, Pai amado, aonde as nossas plantas, os nossos pés, Senhor, venha estar. Seja com o Teu povo, Pai amado. É isso que eu te peço e te agradeço para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém.